A invasão russa na Ucrânia e as declarações de Vladimir Putin nesta quarta-feira ocupam boa parte do discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na ONU. Ele classificou o conflito como brutal e desnecessário e foi mais além, dizendo que a guerra foi escolha de um homem só. O discurso ameaçador de Vladimir Putin, falando inclusive em guerra nuclear e convocando mais reservistas para o conflito, tudo isso vem gerando uma série de protestos. Sobre toda essa tensão, a gente conversa agora com o coronel Gerson Gomes, analista de geopolítica do Instituto Civitas. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia. E a nossa assistência aos nossos comentaristas. Bom, a gente vê desde o começo da guerra propriamente dita, também uma guerra de retóricas, não é, professor? O senhor acredita realmente numa possibilidade de guerra nuclear? Tem jornais que já falam que Putin está flertando com a Terceira Guerra Mundial? Existe essa possibilidade, sim. Ele, inclusive, inseriu na sua fala a afirmação de que ele não estaria blefando. E essa possibilidade, ela ocorre dentro de um contexto de escalada do conflito, não somente dentro da Ucrânia, mas torna-se já um conflito considerado internacional e até mesmo mundial a partir do momento em que o próprio presidente Biden, nas suas palavras, ele abarca um esforço de muitos países de inserir recursos na Ucrânia, inclusive armamentos. O presidente Putin, ele fez essa convocação da sua reserva, ou seja, é uma semi-mobilização, ainda não pode ser considerada uma mobilização nacional, porque não foi feita nenhuma declaração de guerra oficial ainda, mas ele faz uma preparação, até porque esse movimento de mobilização, ele demanda alguns meses, porque são cidadãos que tiveram contato com as Forças Armadas normalmente nos últimos 5 anos, ainda que ele priorize algumas especificidades de técnicos, de pessoal de saúde, ou mesmo daqueles que já estejam envolvidos com alguns sistemas de retaguarda, de logística, mesmo assim, todo esse esforço de mobilização, ele demanda um certo tempo. É importante nós observarmos que apenas 150 mil homens estão envolvidos diretamente no conflito terrestre na Ucrânia, e esse número nos parece um número gigantesco, mas, na realidade, comparando com o que existe de força armada ativa na Rússia, é um número ainda reduzido. Eles têm aproximadamente 900 mil homens no serviço ativo e 2 milhões numa reserva mobilizável imediata, essa que ele começa a convocar agora com esse número. Então, existe um passo a passo, é um jogo geopolítico complexo ali na região. Nós observamos, por exemplo, a Turquia, que poucas pessoas estão dando muita atenção à Turquia, mas a Turquia ela ganha um papel preponderante nessa disputa ali no local. Então, muitas coisas estão acontecendo. Esse discurso do presidente Biden na ONU ontem, ele tem que ser, de fato, comparado com as palavras do Putin nesse jogo de narrativas. Marcelo, a sua pergunta. Professor, se acontecer o inimaginável, né? Me parece inimaginável, né? O emprego de força nuclear, né? Qual seria, na sua opinião, a reação do Ocidente? Então, primeiro nós precisamos entender que houve uma evolução tecnológica muito grande do que se chama de artefato nuclear. A última experiência que o mundo teve com a utilização bélica do armamento nuclear tem 77 anos, foi em Hiroshima, Nagasaki, e de lá para cá o armamento nuclear, o arsenal, ele cresceu exponencialmente. No entanto, ele cresceu exatamente dentro da lógica da não utilização. O próprio presidente Biden, nas suas palavras ontem, ele menciona que a guerra nuclear é aquela que não pode, de fato, se tornar efetiva. É um armamento de dissuasão e que conduz os contendores, ou mesmo diretos ou indiretos, porque muitas vezes nós temos conflitos em que as potências nucleares estão por trás desse conflito, como acontece agora na Ucrânia em relação à OTAN na Ucrânia. Esses contendores utilizam essas ameaças justamente para levar ou forçar uma negociação. Qual é a diferença hoje? E que os analistas, tanto americanos quanto na União Europeia, da OTAN,
eles falam sobre um armamento nuclear tático. O que seria uma ogiva tática? Seria exatamente a evolução tecnológica desses armamentos, em que você consegue fazer uma grande destruição local, mas com uma radiação espargida menor, ou seja, um impacto não tão grande quanto aquele que a gente viu em Hiroshima e Nagasaki, e também podendo ser conduzida por mísseis de cruzeiro como esses que já estão sendo utilizados desde o início do conflito na Rússia. Então, o que os analistas agora começam a pensar é se realmente Biden decidir manter essa inserção de grandes equipamentos na Ucrânia e utilização de satélites, de meios eletrônicos e eletromagnéticos e de guerra eletrônica e de defesa cibernética, de alta tecnologia que estão sendo colocados na Ucrânia, o conflito escala realmente para um conflito entre a Rússia e a OTAN. E, nesse caso, por isso o Putin vai para a narrativa de que ele teria legitimidade de utilizar um artefato nuclear, mesmo sendo considerado pelos especialistas um artefato tático. Agora são 8h41. Coronel Gerson Gomes conosco, professor, analisando a possibilidade de uma guerra nuclear, as ameaças. Coronel, a pergunta agora de Diogo Schelp. Professor, a gente vê nessa discussão toda argumentos de algumas pessoas de que essas ameaças de Putin agora são uma resposta ao fato de que os Estados Unidos e outros países ocidentais estão colocando armas na Ucrânia, fazendo uma guerra por procuração. Como se o Ocidente fosse, de certa forma, culpado por essa escalada no discurso, por essas ameaças. Por outro lado, há quem diga que se não fosse feito isso, Putin tomaria a Ucrânia e não pararia na Ucrânia, ou seja, poderia colocar em risco a Europa ou o leste europeu. Como o senhor avalia essas duas posições aparentemente antagônicas? Como nós observamos, essa guerra de narrativa, essa guerra informacional, ela é baseada em opiniões de dois lados divergentes. No entanto, nesse momento, quando você me faz uma pergunta como essa, eu creio que o honesto intelectualmente seria nós remetermos à história. O que nós observamos que aconteceu na Europa? Essa visão expansionista da Rússia, ela não se sustenta muito na história recente, porque o que nós observamos foi o oposto. No governo Clinton, e eu faço questão de colocar o Clinton e o Bush filho para mostrar que isso é uma questão bipartidária, mas no governo Clinton foi anexada à OTAN 3 países, a Polônia, a Hungria e a República Tcheca. Já no governo Bush, e temos que lembrar também que houve também o atentado de 11 de setembro, nas Torres Gêmeas, houve uma escalada internacional de ações dos Estados Unidos fora do ambiente normal, vamos dizer assim. O que acontece? A OTAN se expande com mais 7 países, ou seja, no governo Bush, nós observamos inclusive aqueles países do Báltico, que são fronteira com a Rússia. Nessa época, é importante nós observarmos que Putin já alertava o seguinte: há uma diferença entre a expansão da União Europeia, que é uma expansão econômica, aduaneira, psicossocial, e uma expansão militar da OTAN. Essa expansão da OTAN, já à época, nós estamos falando ali de 1997, 98, nós já observamos que desde lá, na virada do ano 2000, 2001, 2002, Putin já se referia a essa expansão da OTAN como inadmissível em 3 pontos. E ele falava da Geórgia, ele falava da Ucrânia, ele falava da Bielorrússia. Existem razões estratégicas e geopolíticas para esses 3 países terem sido considerados como esses não serem admissíveis para a expansão da OTAN. Então, nesse momento, o que nós estamos vendo é um reflexo do que acontece na Geórgia em 2008, o que aconteceu na Ucrânia em 2014. Então, há uma escalada. Então, nós não podemos analisar somente o fato baseado de fevereiro para cá, por ocasião da invasão.
Coronel, também uma dúvida que eu tenho. Quais outros países, sem ser a Rússia principalmente, possuem armamento nuclear? A gente está aqui conversando sobre esse assunto a partir das últimas declarações de Vladimir Putin e também do posicionamento, do discurso de Joe Biden na ONU, falando sobre essa preocupação com relação a realmente uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, analisando aqui com os nossos comentaristas e também com o professor Coronel Gerson Gomes, que é analista de geopolítica do Instituto Civitas e vai trazendo para a gente esclarecimentos sobre um assunto para lá de preocupante. Agora 8h45. Então, Coronel, além da Rússia, muitos outros países têm arsenal nuclear. O Brasil, por exemplo, não tem, né? Como ficaria a situação do nosso país? Ele poderia ser atingido no meio de toda essa discussão? De alguma forma, nós poderíamos nos proteger com antecipação? Então, vamos dividir a sua pergunta, Adriana. Os países que possuem artefatos nucleares que poderiam, de alguma maneira, intervir no conflito na Ucrânia, no momento, são a própria Rússia, obviamente, e dos países da OTAN, a Inglaterra, a França e o próprio Estados Unidos, obviamente. Esses artefatos nucleares, se eles serão utilizados dentro da Ucrânia, estão dentro de um contexto. Por enquanto, como foi dito já aqui anteriormente, a Ucrânia está sendo utilizada como uma espécie de guerra por procuração. Nós já temos precedentes históricos do que aconteceu, por exemplo, na Síria ou no Afeganistão. Então, já existe, vamos dizer assim, uma expertise internacional de fazer a gestão desses conflitos em que os principais contendores estão afastados. Eles utilizam a guerra como um instrumento de projeção de poder, mas não utilizam o armamento nuclear como ameaça real. São normalmente conflitos convencionais, como nós chamamos. Qual é a grande diferença dessa situação agora? Que quando Putin ele avoca a possibilidade de utilizar um artefato nuclear, os analistas imaginam que ele esteja se referindo a um artefato tático e quem teria condição de intervir nesse momento ou numa resposta seria exatamente França, Inglaterra ou Reino Unido e Estados Unidos. De onde seriam lançados? Existem bases na OTAN e aí por isso se justifica um pouco daquele discurso do Putin, porque existem bases tanto na Alemanha, tanto nos países mais próximos, existem possibilidade de artefatos se aproximarem, artefatos que podem ser lançados por plataformas móveis até a sua fronteira, e em tese, dos países, por exemplo, bálticos ou de um submarino nuclear, são mais ou menos 800 quilômetros até Moscou. Claro que não se raciocina de um ataque a Moscou, mas esse tipo de escalada pode vir a utilizar alvos táticos ali dentro da Ucrânia. Qual o grande problema? É que existem condições meteorológicas, existe direção do vento. A Rússia, se utilizasse um artefato como esse, poderia as próprias tropas russas serem atingidas. Então, há toda uma análise. O Brasil, ele de fato, ele não possui o artefato nuclear, mas nós estamos numa área geopolítica em que nenhum país ao nosso redor também possui. Então, é o que acontece, como exemplo para o nosso ouvinte, na Índia e Paquistão. Por que a Índia e Paquistão ambos têm armamentos nucleares? Porque são dois contendores históricos, um hindu, outro muçulmano, e esse atrito fez com que os dois países buscassem o artefato nuclear para equilibrar as forças. Não é o nosso caso aqui, por enquanto, na América do Sul. Coronel Gerson Gomes, que é analista de geopolítica, muito obrigado mais uma vez pela participação na programação da Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Bom trabalho para vocês também. Obrigado. Obrigada.